Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá para dar início à nossa segunda aula desse capítulo de construções geométricas e lugares geométricos. Lembrando que na nossa aula 1, que teve 3 partes, a gente aprendeu um pouquinho de partes de reta, algumas características dos segmentos de reta, uma breve introdução sobre pontos, segmentos, pontos, retas e planos. E agora, pessoal, a gente vai para nossa próxima aula. O capítulo ele aborda uma parte bem importante, que seria uma continuação direta da nossa aula anterior. Lembrando, pessoal, essa parte aqui eu trouxe aqui porque ela vai demorar um pouquinho separadamente, mas seria os segmentos congruentes. Você lembra o que é um segmento congruente? Tem o mesmo tamanho. Agora vai ser a construção de um segmento congruente. Pessoal, vocês podem se perguntar, professor, eu posso usar uma régua e posso determinar. Mas, pessoal, vamos imaginar como, por exemplo, os pesquisadores, por exemplo, 5.000 anos atrás faziam, como estudiosos há muito tempo determinavam segmentos que eram importantes, por exemplo, para usar em mapas, para usar a fazer o croquis de uma área de produção e por aí vai. Eles só tinham, ó, normalmente era uma regra que não tinha unidade de medida, era só uma tábua reta e o compasso. Compassinho aqui, ó, amigo dos matemáticos há muito tempo. Não sei se todo mundo já viu um compasso, já usou um compasso, mas o compasso é composto de duas pernas flexíveis e que uma a gente tem a nossa ponta seca, que é a nossa ponta de metal, e a ponta com grafite. Tudo bem, pessoal? Agora, como vamos fazer essa construção? Aqui é rapidão, isso é muito fácil da gente fazer. Vamos lá. A gente vai primeiro. Lembra, um segmento, ele faz parte de uma reta, né? Então, vamos criar uma reta qualquer. Vamos criar uma reta aqui, ó, bem destacada. E nela eu vou criar um ponto. Vai ser a minha origem. Vou chamar ele de ponto C. Meu objetivo é criar um segmento CD, tal que ele seja congruente ao meu segmento AB. Ou seja, tem o mesmo comprimento. Como eu vou fazer isso, pessoal? Coisa simples, rápida e fácil. Vamos lá, a gente vai abrir nosso compasso, vai botar nossa ponta seca, cuidado para não se machucar, se vocês tentarem fazer, em A, e vai abrir ele, ó, até o comprimento de B. Pegou esse tamanho? Não mexe, vai botar a ponta seca em C e, ó, fazer um pequeno traço, bem leve. Acho que eu vou escurecer só um pouquinho. Pronto, é para vocês verem. E nesse exato ponto aqui, a gente vai ter nosso ponto D. E esse comprimento aqui, ó, vai ser igual a esse. Tudo bem, pessoal? Opa, vocês. Opa, estão com sono. Estão aí caindo de sono. Mas pronto, pessoal. Entendendo essa parte, a gente já pode dar sequência à nossa aula. Só vou dar uma pausinha aqui e já volto, pessoal, para os problemas técnicos. Não vou precisar dar uma pausa, não. Então, continuando, pessoal, a gente entendeu aqui que pode ser traçado facilmente, depois só apagar aqui de boas e vamos para essa parte aqui. Uma partezinha que lembra dos elementos básicos. Na aula passada eu só usei pontos e retas. E os planos? Para que servem eles? Os planos servem para a gente determinar a posição da reta, beleza? Quem aqui já mexeu com dado? Eu aposto que todo mundo já brincou com dado, seja num jogo Monopoly, seja brincando com os primos, irmãos, ou até mesmo sozinho brincando. Quem gosta de jogar RPG ou jogos eletrônicos, normalmente sempre tem um dado por aí. Mas então, o dado, a gente pode interpretar ele que cada face dele, o que é uma face? Seria o lado dele. Lado não é bem a palavra, porque lado é em duas dimensões. Mas a face dele é um plano, beleza? E a partir disso a gente pode entender que plano pode ter várias posições, tudo bem? E a partir disso a gente pode determinar algumas questões interessantes. Por exemplo, se duas retas, por exemplo, essas retas aqui,
a reta azul e a reta vermelha. Eu não sei se vocês estão vendo bem a cor na câmera, mas vamos ver. Essa reta mais clara e essa escura, porque aqui para mim tem cor. Se elas estão no mesmo plano, lembrando, planos são representados com letras gregas, tudo bem? Plano alfa, plano beta, plano sigma. Então, se elas estão no mesmo plano, deixa eu focar aqui, focou, e se cruzam em um único ponto, na verdade, retas só podem se cruzar normalmente em um único ponto. Se elas se cruzam em um ponto e estão no mesmo plano, elas são concorrentes. Ou seja, se duas retas fazem isso daqui, ó, e estão no mesmo plano, digamos que aqui seja o meu plano beta, elas são concorrentes, porque elas concorrem em um ponto, elas estão concorrendo, disputando por esse lugar, beleza? Já duas retas paralelas são aquelas que estão em um mesmo plano, todavia não se cruzam, e além disso, elas têm uma característica, que elas sempre têm a mesma direção. Se duas retas não têm pontos em comum e estão no mesmo plano, beleza? É o básico. Se elas estão aqui, ó, paradas, não se cruzam, não fazem nada, mas estão no mesmo plano, por exemplo, se elas estivessem assim, ou se não, se uma tivesse aqui e outra aqui, elas provavelmente não estariam no mesmo plano. Mas se elas mantêm a mesma direção e sentido, ou seja, se elas estão indo para cá e para cá, e não mudam essa direção em nenhum momento, como retas não fazem curva, elas são paralelas. O que é uma reta paralela? É aquela que tem sempre uma distância igual. Ou seja, independente do ponto, ó, se elas estão retinhas aqui, uma, né? Paralela uma à outra. Se eu pegar esse ponto daqui, a distância daqui até essa outra ponta é igual. Então, retas paralelas são aquelas que a distância que elas estão uma da outra é sempre igual, isso infinitamente, tudo bem? E outra, pessoal, eu falei dessas duas, mas eu não falei das notações dela. Duas retas, quando elas são concorrentes, por exemplo, a reta aqui RS, eu digo que a reta R é concorrente, se ela tem esse x aqui, a reta S. E eu digo que uma reta é paralela a outra, eu vou chamar de RS também, se ela tem esses dois tracinhos. Por que isso é importante, pessoal? A partir de retas paralelas, a gente vai entender mais na frente, não nessas aulas, mas em outras, a construção de algumas figuras geométricas, tá bom? Vamos dar uma pressinha aqui. Retas pode ser também coincidentes, são aquelas que estão no mesmo local, tipo essa reta D e C aqui, ó. Elas são coincidentes se tiver aqui, ó. Vocês estão vendo uma ou outra? Não. Só dá pra ver um porque elas estão no mesmo lugar, beleza? Essas são coincidentes. E a representação dela é que a notação que a gente dá são 3 traços, tá bom? E retas reversas são aquelas retas que não estão no mesmo plano. Simples. Duas retas são reversas, elas não estão no mesmo plano, não se cruzam, não se faz nada. Se elas estão em planos diferentes, são retas reversas, ou seja, estão brigadas. Tá aqui, ó. Longe, não se toca, não está no mesmo plano, uma está indo para lá, outra para cá, para baixo, outra está para lá. São retas reversas. Pessoal, muito obrigado a quem conseguiu ver essa aula. Foi um pouquinho maior, eu falei muito, mas muito obrigado àqueles que estavam aqui. Espero vocês na nossa aula 3. E surpresinha, uma aula de exercícios. Espero vocês lá.